Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto. Uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9. Ó, tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa. E o nosso convidado de hoje vai falar de muita história, porque ele é responsável por uma das páginas mais conhecidas aqui de Botucatu, que é o Memórias Botucatu. Nenê Bueno vai bater um papo com a gente. Nenê, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior Quinteiro, boa tarde, Joandre César, né? Boa tarde. Eu tive o prazer de conhecê-lo hoje, sou fã do trabalho dele, fã do seu trabalho também. Legal, eu agradeço pelo convite, muito obrigado. Valeu. Vamos falar muito do Memórias Botucatu, falar de Botucatu daqui a pouquinho aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 7, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h. Hoje recebendo o Nenê Bueno do Memórias Botucatu. O Nenê, que foi vereador, né, Nenê? Quantos mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos, 8 anos como vereador aqui em Botucatu, conhece muito bem a cidade. Ô, Nenê, como é que surgiu a ideia do Memórias Botucatu? Que já tem o quê? Você tem mais de 10 anos com a página, né? Eu comecei em 2010. Primeiro foi um programa que eu tinha na rádio emissora de Botucatu, a querida F8. Eu fui convidado pelo Caio Paganini para fazer um programa de história, de memória, que eu sempre gostei disso, né? Sempre fui ligado à história, a memórias, né? E lá eu criei um programa chamado Botucatu de Todos os Tempos, seu povo e sua história. Até plagiando São Paulo de Todos os Tempos, que é feito lá para, acho que o Luiz Parrom, uma coisa assim, né? É top, esse programa é top. Aí eu fiz Botucatu de Todos os Tempos. da Bandeirantes, né? Da Bandeirantes. Milton Parrom. E aí eu peguei e acrescentei seu povo e sua história. E fiz lá vários programas, mais de 200 programas, né? Era semanal, às quartas-feiras a gente convidava alguém que tivesse história, que gostasse de contar história vivida em Botucatu. E a gente sabe que, né, a população tem muito assim ligação dos grandes nomes da cidade, vamos se dizer assim, os Blasi, os Lunardi, né, esse pessoal de antigamente que tinha famílias mais abastadas, né? Mais abastadas, mas quem tem história também são as pessoas comuns como nós, né? Então eu convidava esse tipo de pessoas, entendeu? Até me lembro na época que um dos convidados meus, tem todos os programas gravados, rapaz, foi um senhor que construiu a Catedral de Botucatu. Olha, que legal. Ele já estava com quase 90 anos, foi... Aí eu, voltando ao assunto, eu fiz esse programa, aí eu conheci, você deve ter conhecido o saudoso Davi Devidé. Puxa vida. O Davi Devidé, nós somos irmãos de armas, né? Fizemos o TG junto, e o Davi tinha aquela mania de fotografar, ele fotografava tudo, né? Tudo. Ele começou a ir na rádio lá e fotografar cada entrevistado que eu convidava lá, ele fotografava, tá? Até que um dia eu falei, Davi, já que você gosta, vem aqui, faz o programa junto com a gente. Aí era um programa bastante gostoso, né? Porque tinha audiência. Aí, rapaz, nesse meio termo, que foi legal, o Davi tinha muito amizade com o Figueroa. Até escrever, o João Carlos Figueroa, até escrever um livro junto, né? Tropeirismo. Aqui, nossa, a história do tropeirismo, qualquer hora eu venho contar para você aqui na rádio, que é muito longa. Mas como que Botucatu nasceu através do tropeirismo, era muito bacana essa história. E o Davi levou eu até o Figueroa, e aí tivemos aquele contato, Figueroa, Davi e tal, e levaram eu na Dona Mariana Moscoliato. Você já ouviu falar da Dona Mariana? Ela era filha do seu Vicente era músico, era do tempo, olha só, ele era do tempo do cinema mudo em Botucatu. Ele era um daqueles que ficavam atrás da tela lá, e tocando, né, porque o cinema era mudo, ele tocava violino. Ele tinha essa habilidade aí. E a Dona Mariana sempre foi, né, ela trabalhou na Secretaria da Fazenda do Estado, tinha as irmãs professoras, elas davam aula particular de admissão pro IECA, na oportunidade, eles eram bem assim, intelectuais. E a Dona Mariana, é interessante isso daí, que eu conheci ela
E ela tinha, só para você ter uma ideia, Júnior, na casa dela tinha milhares de pastas de Botucatu. Milhares, não era centenas, olha, milhares. Com fotos, reportagens, jornal. Só para você entender, por exemplo, vamos imaginar a Rua Curuzu. Ela pegava todos os jornais da cidade, ela assinava todos. Na época tinha vários jornais, né? Tinha o Diário da Serra, Cidade, Mais Botucatu. Ela pegava a Gazeta do Dinúcio. Ela tinha a pachorra de estar lá. Você entrava na casa dela, tinha vários papéis sulfite lá. Ela recortava, por exemplo, da Rua Curuzu, colava no papel sulfite e colocava na pasta papel sulfite. E assim sucessivamente, por exemplo, o Amando, João Passo, ela ia colocando, cada qual tinha sua pasta, igreja, jardim, pessoas que se formaram, saíram fora de Botucatu, até ela morreu querendo que eu fizesse um projeto das pessoas que nasceram em Botucatu e são expressões internacionais, né? Aí ela me conheceu e ninguém daquele grupo, e interessante que a dona Mariana Moscoliato, ela reunia ali só homens na casa dela. Só homens que iam lá, era difícil, era uma ou duas mulheres que eu via lá, porque todos aqueles que gostavam de história. O seu Albertini do Amaral, que era filatelista, o Edil, que é Edil Gomes do Numismata lá, do Jornal Mais, né? Olavo Godoy, Moacir Bernardo, João Carlos Figueiredo, Zulo. Nossa, de sábado era uma... E eu entrei nesse meio aí, sem saber de nada, tal, fui lá, da vida, todos eles indistintamente, Gamito, nossa, Trajano Pulpo, todo esse pessoal, por quê? Porque a dona Mariana, ela tinha uma gama muito grande, então geralmente um lá estava escrevendo um livro, queria saber de algumas informações, ia lá, ela buscava no acervo dela. Tinha lá, e todos os livros de Botucatu. Aí, como esse pessoal já era um pouquinho mais velho do que eu, e aquela época tava nascendo na internet, já era internet. Um deles falou assim pra mim: menino, eu queria que você publicasse algumas fotos das pastas que eu tenho aqui. Você não faz isso pra mim na internet? Você era o garotão da turma, né? E foi. Eu e o Davi, rapaz, o mais garoto da turma. Aí eu falei, claro, dona Maria, com o maior prazer. Primeira foto que ela pediu pra ele, Botucatu de 1872, a primeira foto registrada em Botucatu. Aí eu coloquei lá, vamos colocar memórias Botucatu, vamos, tá, colocamos lá uma foto, duas fotos, colocando, aquilo foi criando um engajamento que fala, né, na sociedade, aí na internet, né, e o pessoal foi gostando, rapaz. E nesse meio termo, ela tinha a maioria das fotos dela preto e branco. E aí chegou Eugênio Gonçalves, lembra do Eugênio Gonçalves? Sim. Fotógrafo, ele fotografava o Botucatu inteiro nos carnavais, morava atrás do Santa. Ele mora lá ainda atrás do Santa lá. Ele chegou, Nenê, eu tenho um acervo muito grande de fotos, mas muito grande. Inclusive hoje comprei uma máquina, ontem, né? Eu comprei uma máquina para revelar negativo, e ele tem muito negativo lá. Agora eu vou atrás dele de novo, se ele estiver nos ouvindo aí, Eugênio, tô aí. Porque fica caro, né? Ficava caro. Agora, ontem eu adquiri na internet uma máquina que revela os negativos, aí fica mais fácil pra gente, né? Legal. E aí entrou o Eugênio passou todo o acervo dele pra mim, aí tinha mais outras pessoas e vinha passado. Recentemente, rapaz, eu peguei o acervo daquele João Bosco, a família dele entrou em contato comigo. Colunista social. Dos primeiros, né? Acho que da turma da Enza, né? Exatamente, ele morava ali próximo à Industrial, né? Então quer dizer que você é o responsável, deu start, mas é um sonho, uma construção de várias mãos, então. Não tenha dúvida, várias mãos que me ajudaram. Várias cabeças, né? Melhor dizendo. Várias cabeças, começou ali na F8, um convite do Caio Paganini, fizemos esse programa, Davi chegou, disse que ave da mesma pena voa junto, né? Aí o Davi chegou, aí ele falou, vamos lá. Aí o Davi tinha um projeto legal também, vamos fotografar gente da nossa cidade e vamos fotografar essas casas antigas. Aí começamos a sair de sábado à tarde e domingo de manhã fotografando as casas antigas de Botucatu. É uma pena que o Davi morreu, já fui atrás do irmão dele, o Davimir, mas ele é resistente. Davimirzinho, ele era oficial de justiça no fórum, né? Ele trabalha no fórum, não sei se é oficial de justiça, mas ele é funcionário do fórum lá. Pedi várias vezes, inclusive, aí o Davi comprou uma câmera. A primeira entrevista que eu fiz, ele falou, não, entrevista você aí, nós fomos lá no São Vinícius Aloísio.
que também o maior desenhista que se tem notícia que Botucatu já teve. A faculdade veio em 1963 em Botucatu. Até eu tenho uma história interessante que o Figueroa sempre fala. Nós era uma cidade, posso falar isso aí não? Claro. Nós éramos uma cidade, você vê aqui na nossa Baixada Serrana aqui, Conchas, Pereira, Bofete, o povo fala meio arrastado, né? Meio caipirado, né? E nós éramos daquele jeito lá também. Eu também falo meio arrastado, meio caipirado. E o João Carlos Figueroa, ele fala que a partir de 1963 muda a cidade. Por quê? Porque chegaram os estudantes aqui, né? E os estudantes... Muitos da capital. Vindo da capital, com um dialeto diferente, né? E as moças, paqueravam geralmente. Pra não passar vergonha, falava do mesmo jeito. Mudaram o dialeto, é legal a história, né? Aí começou né? Vamos falar arrastadão e tal, que não tem, né? E de porta foi pra porta. Isso, e os caras que também paqueravam essas mesmas moças, falaram, pô, peraí, nós não vamos falar também caipirado, e muda. Olha, com a vinda da faculdade em Botucatu, isso é João Carlos Figueroa. E é uma verdade, não deixa de ser, né? Porque Botucatu seria uma cidade sem a nossa Unesp. Eu vou falar pra você, seria uma cidade provinciana. Né? É um divisor de águas, né? Eu costumo dizer que nós temos alguns pontos na história que você pode chamar de divisor de águas, né? A ferrovia é o primeiro grande divisor de águas, né? E a chegada da Unesp depois. Primeiro com a Faculdade de Ciências Médicas. A ferrovia, né? E também o cinema, né? Cinema, Botucatu foi a capital nacional do cinema. Cinema, inclusive Charles Chaplin tem um escritório em Botucatu. Como é que pode um negócio desse? É uma coisa estratosférica, né? E nesse meio tempo, eu conheci senhor Jairo Pires de Campos, 92 anos mais velho do que Dona Mariana, que ela tinha 88, e o seu Jairo saía com a gente fazer essas pesquisas aí. Vamos tirar foto, ia na região, ia lá pra Porto Martins, lá que ficou submersa nas águas. E o seu Jairo Jairo Pires de Campos, ele era daquela família, daquele médico. Hoje existe até uma farmácia, até hoje, com o símbolo lá no bairro, na esquina ali da praça da Matriz, lá Sagrado Coração, aquela farmácia de esquina lá, era da família do Jairo Pires de Campos. E ele era funcionário, aposentado do Correio, né? Ele gostava muito e ele fazia muitas pesquisas. Inclusive, eu sempre até perguntei pro Pardini, pro Fábio Leite, ninguém sabe onde foi o primeiro distrito industrial de Botucatu. Você sabe onde foi, ou não? Ninguém imagina. O primeiro distrito, a gente falou esses dias, foi numa área central de Botucatu, né? Todo mundo se engana aqui com a Floriano Peixoto. Tá me fugindo a cabeça agora. A gente falou, não acontece no ar esses dias. Não. O primeiro distrito industrial de Botucatu, eu aprendi isso com o seu Jairo Pires de Campos. Ele também era um pesquisador que nem o Figueroa, ele tinha tudo. Tanto é que eu comprei da esposa dele todo o acervo dele. E o Figueroa, eu até me justifiquei, falei, fiz uma filmagem até, Figueroa, não tô acreditando, por que você vai dar o seu acervo para mim? Tanta gente muito mais importante do que eu, né? Nossa, quantas e quantas pessoas aí tem antes de mim, né? Ele falou, não, eu sei porque você divulga aquilo que é nosso, você não tem preguiça. Eu falei, Figueroa me deu o acervo dele. Outro acervo dos jornais que eu tô, quando demoliram a casa ali tiraram toda a coisa do Francisco Marins, todo o acervo de jornal do Francisco Marins tá comigo, rapaz, você acredita? Puxa vida. Você acumula tudo na sua casa? Eu acumulo tudo isso na casa da minha irmã, porque na minha casa não vai caber e tem um pouco em casa. Então, o primeiro distrito industrial de Botucatu foi ao longo do Rio Lavapés. Por quê? Porque a energia elétrica não existia naquela época. Ela só chega em 1907 em Botucatu. E aí, a força motriz era água. Então, ali, e tem catalogado isso, o Jairo Pires de Campos fez tudo isso. Em determinado lugar, até procurei a Roberta Sogaiar lá. Que esteve aqui essa semana, segunda. Não manteve muito interesse, não. Ela veio, vamos fazer, vamos acontecer, mas não faz nada. Eu mesmo vou fazer, vou pedir só autorização, deixa aí o local que eu faço uns totes lá. Já falei com o Everton da Nova Imagem lá, ele falou que ele topa. Eu falei, vamos fazer, vamos botar lá. Cada lugar onde foi a olaria, a gente coloca um totem. Aqui foi a olaria de tal pessoa. Aqui foi o moinho
de tal pessoa. Aqui foi, então, ali foi o primeiro distrito industrial de Botucatu. Moinho, Olaria, Curtumes, vários e vários ao longo do Rio Lava-Pés. Em 1907 chega a energia elétrica em Botucatu, você sabe disso. Até foi legal. Pode contar essa historinha aí, né? Claro. Pode ser depois da música? Pode, vai lá. Porque o horário já avançou, daqui a pouco o Nenê volta a contar essa história e falar um pouquinho mais do Memórias Botucatu, da galera que gosta de se marcar nas postagens lá, Jandre. Daqui a pouco aqui no radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM, 12:29. Voltamos aqui com o radar, música e conversa boa, e hoje recebendo o Nenê Bueno do Memórias Botucatu. Ô Nenê, desde 2010, você faz a contabilidade de quantas postagens você já fez? Ou não tem como, né? Não tenho ideia. Você faz quantas no dia? Eu faço em torno de 10 por dia, mas no dia? 10 por dia. E como é que é? As pessoas, eu imagino que depois a página vai crescendo, vai fazendo muito sucesso, as pessoas começam a te alimentar com foto e história? Bastante. Muita gente adora mandar foto pra mim. Então hoje, praticamente, eu recebo por semana, assim, cerca de 20, 30 fotos por semana. E tem gente que manda foto de reunião de família de antigamente, foto de escola. Eu já saí um monte de foto do Memórias Botucatu. E o legal é que as pessoas mandam foto, o Nenê publica e um vai marcando o outro daí, né, Nenê? Isso, então, eu sei quem é, às vezes tá no verso da foto, tá escrito o que é, né? Então, mas a gente coloca lá quem seriam essas pessoas justamente para dar Pra dar esse debate, né? Aí, lembra aí, amigo seu, por exemplo, ele já compartilha com você compartilha com outro, e é legal, né? E às vezes você encontra amigos que você já tava, desligado da amizade fazia tempo. Por questão de profissão, né? Às vezes a pessoa muda, vai pro exterior ou vai para outro estado, outra cidade. Então é coisa legal, rapaz. Eu vejo lá que muitas pessoas se encontram ali comentando aquela foto. É bacana isso daí. Tem muita foto de festa de antigamente, né, Nenê? Muito. Baile do Caribe, carnaval. Aí eu vejo que você até tem o cuidado de colocar, se alguém se sentiu ofendido, alguma coisa nesse sentido. E de repente você posta uma foto, tinha um casal de antigamente, o casal já não tá mais junto, né? A maioria, se eu falar pra você, 50%. Acontece isso, Acontece muito isso daí. E daí a pessoa pede pra tirar? Como é que funciona? Pede pra tirar. Graças a Deus, nunca tive problema com isso. Eles sempre entram no particular lá, né? E olha, eu não gostei dessa postagem tal. Tanto é que hoje eu tenho cuidado de pegar foto e cortar, né? Então eu posto o homem, depois mais lá pra frente aí que eu vou postar a mulher. E às vezes a pessoa até fala, por que você cortou eu com meu marido aí, você entendeu? As pessoas lembram da foto, né? Foi tirado em tal lugar e tal. É interessante. E imagino que hoje em dia tem uma facilidade no Instagram, né? O próprio Facebook evoluiu, mas você começa ali em 2010, no momento em que as pessoas não tinham esse contato, então as pessoas iam se redescobrir, como você disse, na própria postagem, né? Eu tenho uma história curiosa, rapaz, até veio do Diário da Serra. Eu tenho muitas fotos do Diário da Serra, né? E naquela época o Trovão, aquele pessoal, eu não lembro, Marcelino Dias, né? Eles eram os Marcelino, eram os dois. Quem mais? Eram os dois que eram os fotógrafos. Esses os colunistas sociais, né? Tinha aquele Renato Fernandes também, que era Renato Fernandes, Cristiano Alves. Então, eles tiravam muito foto. E uma delas, rapaz, é uma reportagem que eles fizeram no Santa Elisa. E de uma senhora que estava assim atrás de uma grade num portão. Ela olhando pela fresta da grade assim, rapaz, o cara entrou em contato comigo, rapaz, agradecendo eu, porque ele não tinha uma foto da mãe dele, cara. Olha, e você tinha? E eu tinha essa foto e publiquei por acaso. Alguém do Diário da Serra, não me lembro quem, foi lá e fez essa reportagem, né? E ele, nossa, rapaz, a minha mãe, como é que pode? Muito obrigado. Então isso daí traz um conforto pra gente, né? A gente fica assim, né? Bastante orgulhoso, né? De você promover. Por isso que eu falo, né? Se alguém se sentir constrangido, né? A gente imediatamente tira a foto, né? Porque às vezes você tira, as pessoas, dependendo do ângulo da foto, a pessoa não gosta. Muitas mulheres, principalmente as mulheres, as menininhas da época, hoje modificaram, né? E naquela época elas eram top de linha, vamos dizer assim.
Então muitas delas, não, eu não quero essa foto, pelo amor de Deus, tira isso daí, porque ela tá modificada, vamos dizer assim, entendeu? O tempo passou, né? O tempo passou, porque aí tem aqueles comentários, né? E sempre tem um lá que dá uma cutucadinha, né? Mas eu já imediatamente, excluo a pessoa, tiro do Facebook, tiro. O que dá mais, que você percebe que dá mais engajamento, Nenê? Que tipo de foto? É festa? Antigamente? Sem dúvida, né? Quando você pega um grupo de pessoas que estão ali todos reunidos, né? Geralmente um ou dois, né? Já foi embora, né? Então ali bate aquela saudade, aí manda lá pro Rio Grande do Sul, um exemplo, para outros estados, né? Nossa, quem que eu tô vendo aí? Poxa, por onde anda tal pessoa? Sumiu, tal, porque é a vida, né? Some, né? Outro caso que eu tive interessante, rapaz. Você lembra que antes da Casa das Meninas existia o orfanato Amando de Barros, né? Você lembra do orfanato, né? Elas praticamente, ela era meio enclausurada, aquelas meninas lá, né? Elas saíam ali pra escola, voltavam, elas andavam sempre todas juntas, né? Todas juntas. E um uniforminho, né? Que era saia, uma camisa branca, assim. Olha lá. Eu lembro disso aí. Então, uma dessas entrou, rapaz. Eu postei uma foto, era a época de Corpus Christi, tinha um tapete ali, fizeram um tapete de frente da catedral, um tapete bonito, e aonde existe hoje aquele prédio ali do lado da catedral, um prédio enorme que tem ali bem na esquina, onde era esquina antigamente, do lado da livraria São Francisco, ali tem um prédio enorme, eu não sei, eu sei que o prédio é do Vicenzo ali, se eu não me engano. Ali existia uma pensão Silva, e a foto foi tirada acho que nos anos 60, anos 70 mais ou menos, com essa pensão, linda essa foto, Armando. E ela mandou um recado para mim lá, nos comentários mesmo, ela mandou um recado. Olha, é onde eu via todos e todos não me viam. Puta, isso daí me marcou para mim, rapaz. Ela falou, nossa, passei boa parte da minha vida assistindo todo mundo e ninguém me via, rapaz. Ela até hoje ela entra em contato comigo, ela tá em São Paulo. Ela era uma dessas meninas do orfanato, né? Que era mais rígido, né? Hoje abriu, né? Não sei como é que funciona. Não tem mais, faz tempo que não tem orfanato, não tem mais eu esqueci o termo. Internas, né? Das internas, é. É a casa tinha um outro termo, mas o interno a gente entende bem. Não tem mais interna lá e há muito tempo não tem na casa dos meninos também, né? E não existe mais meninas lá no... Não. Tem alguns projetos sociais ali que são atendidos. Confesso que não sei quais, eu sei que tinha de música, alguma coisa nesse sentido. Tem uma escola ali também, uma escola técnica, mas não tem mais o internato há muito tempo. Eu gosto muito das postagens Botucatu de antigamente. Isso aí é muito legal. Botucatu antigamente? Você coloca as fotos tipo, a Vinda Santana, Floriano, de anos atrás, como era, né? E faz a comparação das fotos hoje em dia também. Faz aquela comparação, isso, né? Muito legal. Agora eu tô pegando através do IA, né? O IA é fantástico, né? Eu não sei onde inventaram isso, quem foi o cara que fez isso, eu acho que vai transformar o mundo numa... A gente não vai ser onde chegar. Júnior, a gente manda um texto. Mas amanhã a entrevista com o Murilo o Murilo, o Luli que a gente fala, né? Ele vai falar sobre IA aqui. Ele vai falar sobre IA, então eu vou ficar atento nisso daí, porque rapaz, eu não entendo, o rapaz que interpreta o texto não existe e a mulher não existe. E eles conversam de uma tal forma, eu pego, por exemplo, eu gosto muito do livro do Sebastião de Almeida Pinto, que ele contava de Botucatu antigamente, sobre as curiosidades, as peculiaridades da época. Então, eu pego lá um capítulo dele e mando para um amigo meu em Campinas. Aliás, quero agradecê-lo, que é o Manuel Luiz Matos Martins, Martim. Ele é daquela família aqui das indústrias Martins, que tinha as groselhas Martim, lembra ele era dessa família e ele adora Botucatu. Então eu passo esse texto para ele e ele lá coloca no IA, não sei como que ele faz, porque se eu for acumular tudo fica, nossa, uma loucura, né? Eu não ganho nada com isso, eu só fico nisso. E eu passo para ele e ele coloca lá no sistema IA, lá em
que 9 segundos já tá o texto interpretado, não dá para você entender. E a foto feita, né? Como é que pode um negócio desse, rapaz? Como é que pode duas pessoas conversarem naquele texto lá? Ali eles vão buscar coisa lá. Por exemplo, se eu cito o orfanato, no livro cito o orfanato, que nem a gente falou, ele vai buscar o orfanato já construído, né, em tal, homenageando a Amando de Barros, a família Amando de Barros, uma série de coisas. Mas sem IA você tem muita foto de Botucatu de antigamente, né? A foto. Você Não, esse daí que eu tô falando. A descida aqui a descida do Pontilhão, você postou um tempo atrás, que eu lembro quando teve o acidente que caiu. 1951. É. Então, esse tem um texto que eu tava pesquisando lá, inclusive eu postei ontem isso daí. Foi a máquina, era somente uma máquina, não tinha vagão, não tinha nada. Ela perdeu o freio em Rubião Júnior. Como é? A caída é pra cá. Veio embalado. E veio. Na época, na oportunidade, era não sei o primeiro nome, mas eu sei que era um maquinista chamado da família Giandoni. E ele desceu embalado. E tinha uma máquina estacionada justamente ali no Pontilhão. E ele bateu atrás dessa máquina. Tá. Essa máquina... Essa máquina que caiu. A outra, no que ele bateu, caiu. Ele ficou lá em cima. Aí caiu uma pro lado de cá, pro lado Floriano Peixoto, pro lado aqui da cidade. Não pro lado lá da Major Mateus, pro lado do bairro, aqui do bairro, né? Nós estamos falando aqui do bairro. Então caiu pro lado de lá. E aí teve um acidente inacreditável, rapaz. Ninguém morreu nisso. Não. Ninguém morreu. Ninguém se feriu. Imagina, Jandre, cai um vagão ali. Aí tinha um senhor que morava próximo ao Correio, chamado acho que é a Crise, uma coisa assim, Canete. Ele estava de folga, saindo com a mulher e um filho dele de nome Ailton. Eu não sei para onde ia, se ia para um parque, alguma coisa. Ele viu aquele acidente, como ele era funcionário da ferrovia, ele foi lá para dar assistência. Inclusive eu tenho uma foto lá que tá até circulado, ele no poste, porque ele tinha que obstruir a energia elétrica, né? Ele foi um dos caras. Enquanto um cara com machado cortou um cabo de aço, ele estava em cima do vagão. Aquilo deu uma rabiada, como se diz no linguajar popular, e pegou ele, jogou ele de cabeça no paralelepípedo lá embaixo, na Floriano Peixoto. Meu Deus. Ó, acidente. Ele morreu em 1951. Até, eu não sei quem colocou o nome lá de Arlindo Granado. Eu acho que deveria colocar o nome dele lá naquele viaduto lá, viu? Porque aquele cara Pontilhão. Lá. No Pontilhão lá, não no viaduto. Rápido break. Vai lá, nada contra a família da Arlindo Granado, pelo amor de Deus, hein? E tem tanta coisa que em Botucatu com o nome que poderia ser revisto. Daqui a pouco a gente volta falando com o Nenê Bueno aqui do Memórias Botucatu. Prevere FM 12:43, voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa até a 1h da tarde. Hoje nós estamos recebendo o Nenê Bueno do Memórias Botucatu. Ô Nenê, você já teve algum contato, por exemplo, de alguém de fora do país, alguém que nem é de Botucatu, mas que ouviu dizer que o pai, o avô, o tio, um familiar, um amigo saiu numa foto? Muitos, contato muitos, fora do país, muitos, inclusive Estados Unidos, você vê lá o perfil, né, que só a gente como administrador a gente vê, você vê de onde estão acessando. De onde está acessando, quantas pessoas, tal. O maior dos Estados Unidos. Olha só. Estados Unidos, Itália, eu não vou lembrar o certo, mas Estados Unidos, Itália, Portugal, Inglaterra, tem muitas pessoas que acessam de lá, rapaz, e mandam. Inclusive, foi bom você fazer essa pergunta, que eu tô para receber aqui em Botucatu um belga, que ele tá pesquisando sobre aqui a Fazenda Monte Alegre. Fazenda Monte Alegre, eles, né, naquela época o governo belga, através da guerra, comprou uma gleba de terra onde é o Monte Alegre hoje, que era do capitão José Paes Almeida, fundador de Botucatu, e eles fizeram a comunidade belga ali, né? Inclusive, para quem não sabe, o primeiro saquinho de leite no Brasil e no mundo saiu daqui de Botucatu através dos belgas.
E eles tinham uma comunidade muito grande. E ele entrou em contato comigo, rapaz. É um nome bastante complicado, pra você ter uma ideia. E ele virá aqui a Botucatu ele tá escrevendo um livro sobre as origens dele, né? Tá. E a família dele, os avós dele, tiveram aqui no Brasil. E eu já reuni bastante, mas bastante mesmo. Tem até um senhor aqui, eu esqueci o nome dele também, é o Franz, alguma coisa, que ele pesquisou sobre a fazenda, ele morou na fazenda, vive em Botucatu, família dele é de Botucatu, inclusive eu tenho um vizinho lá, René Stellergen, uma coisa assim, é meu vizinho, também era oriundo da fazenda, ele fala todo assim, fala brasileiro, mas bem enrolado, sabe? E esse cara vem aqui em Botucatu, a gente vai marcar um encontro a partir de abril para ele ter bastante informações e por consequência, olha como que é a vida, né? Olavo Pinheiro Godoy não sabia da história, me ligou, falou: Nenê do céu, você não acredita, rapaz. Teve uma senhora que escreveu um livro uma vez escreveu um livro da fazenda Monte Alegre, tudo do que ela viveu, como que foi. E esse livro alguém comprou, não vou saber o nome também, alguém comprou aqui no sebo aqui, Avalon, é isso? O Damando? Damando? Eu não lembro o nome. Tava no sebo de Botucatu, você acredita? Um baita do ele leu o livro. Uma relíquia. Ele falou: pelo amor de Deus, ele do Centro Cultural, eu também faço parte lá do Centro Cultural, ninguém sabia desse livro, rapaz. E alguém comprou, falou pra ele, e esse cara, coincidentemente, lá na Bélgica, lá, virá aqui pra encontrar com a gente. Agora falou: tá aqui, ó, tudo que você precisa, você não precisa nem escrever o livro, tá tudo na sua mão. Ô Nenê, de tanta história que você tá falando, e muita gente que gosta de história, muita gente dentro do Centro Cultural, Botucatu, não faz falta ter um museu, Nenê? Nossa senhora. A gente tem um museu escondido ali no espaço cultural, nem sei como tá o acervo. A gente tem o Museu do Café, que tem a promessa aí da Unesp de reabrir, de cuidar do acervo. Não falta um museu, Nenê? Não falta alguma coisa pra gente lembrar da nossa história? É inacreditável. Eu acho que Botucatu tem muita história. Aqui nasceu a CPFL, aqui nasceu a Sabesp, nós temos a universidade. Até vou fazer um adendo ao Candeias. José Eduardo Candeias, que baluarte, comandou o Museu do Café durante muitos anos. Muitos anos, ele era dedicadíssimo, o cara vivia por aquilo, brigava por aquilo, de repente ele saiu, aposentou, aquilo lá virou em nada, nem visita tem mais. Era tudo organizadíssimo, limpíssimo. Hoje em dia não pode visitar o Museu do Café? Não, ele tá fechado desde a pandemia. Aí, recentemente, o Acontece fez uma reportagem denunciando o estado daquilo tudo, né? E aqui eu não me lembro agora, acho que eu citei em algum ponto, falei assim, mas o reitor da Unesp é de Botucatu, na época era o Pascoal. Eu falei: será que ele não sabe o que acontece ali dentro do Museu do Café, que é a Unesp, né? Aí o Pascoal correu atrás e montou uma equipe responsável por recuperar o Museu do Café. Não é um trabalho fácil, mas eu acredito que em um ano e pouco, alguma coisa nesse sentido, o museu possa ser devolvido para a população. Mas não está aberto a visitação, que é uma tristeza, né, Nenê? Não, é inacreditável um negócio desse. Não dá para você acreditar. O Candeias tinha uma paixão por aquilo. Ele ia nas horas de folga lá da palestra, finais de semana, quando via um grupo de pessoas, largava da sua família para ir lá, rapaz. Abnegado, o cara é fantástico. De repente o negócio não funciona mais. Botucatu não tem. Meu pai é barbeiro, ele deu a cadeira pro município de Botucatu. E eu lembro, você deveria ser pequeno, mas era ali próximo ao La Salle, na esquina ali, era um museu antigamente, bem antigamente. Bem na esquina ali, foi Câmara Municipal, tá. Tinha a cadeira de barbeiro do meu pai lá, cadê a cadeira de barbeiro? Sumiu, cara, sumiu. Tinha um trole, tava lá na Rua Mando de Barros, onde que tá aquele trole? Sumiu, rapaz. O bonde que ficava lá no Espaço Cultural, eu lembro desse bonde. Olha, a verdade. Verdade, o bonde. Um bonde, cadê o bonde? Sumiu, sucatearam, mandaram pra onde o bonde? Ninguém sabe, de repente vai sumindo as peças, ninguém tem
esse valor que a gente dá para as peças, para a história, né? Precisa ser pessoa que nem o Gamito, pessoa benegada, ele tem lá o cinema. Cineminha dele lá. Né? Professor Gamito, nossa, 10, um homem fantástico, rapaz. Mas a gente não sabe, né? Amanhã depois o Gamito não tá mais por aí, né? E daí vai deixar tudo que ele tem pro acervo do município. Eu tenho meu acervo lá, eu tenho vitrola, eu tenho uma grafonola lá, pra você ter uma ideia, que era tocado aqueles discos de acetato de antigamente, que caísse no chão quebrava tudo, né? Tocava só, você tinha que dar corda, tem que dar corda, funciona até hoje. Só toca meia música, não toca mais. A hora que parar a música, você tem que ir lá dar corda de novo. Eu tenho isso em casa, eu vou deixar para o município isso? Jamais. Quem que vai cuidar disso daí? Ramiro Viola tem um acervo fantástico. Dimas Dionísio, lá de Rubião Júnior, tem um acervo fantástico na casa dele, de disco, de vitrola. Vai deixar para o município? Se unir acervo de todo mundo, a gente constrói um museu, uma espécie de shopping. É o shopping, o museu shopping, alguma coisa assim, ó. Aqui você vai entrar na ala da música, aqui do cinema, aqui das revoluções. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa guardada. Tem muito. Mas é o que você falou, e daí vai deixar para o município, quem vai tomar conta? Se não tomaram conta até hoje. E não é uma crítica à administração atual, é uma crítica há muitos anos. Quando que a gente não tem um museu onde as crianças podem visitar? Antigamente a gente visitava esse ponto aí, né? Hoje, e daí? Se alguém me perguntar onde que é o museu de Botucatu, não tem. Então, onde que eu visito? Não visita. Não vai. Se você for a São Manuel, muito melhor que a gente. Nossa, que museu que tem lá. Eles valorizam. Tonico Tinoco é primo irmão de meu pai. Tonico e Tinoco, primo e irmão dos meus pais, do meu pai. Para você ter uma ideia, lá em Pratânia fizeram lá, tiraram a casa do Tinoco, do Tonico Tinoco, ali tem um restaurante hoje, Guarantã. Naquela época Pratânia pertencia a Botucatu. E eles se tiraram, convenceram o dono lá, o Jair, tiraram a casa do Tonico Tinoco ali de Pratânia e levaram lá para a cidade de Pratânia mesmo, muito bem conservado, bonito, inclusive até o fogão a lenha, a mesma chapa do fogão estava quebrada e o Tonico falou, ó, eu vou lá, se a chapa do fogão tiver quebrada e tiver aonde eu deixei cair a lamparina que queimou uma das tábuas, aí essa casa era da minha família mesmo. E tava lá a tábua que caiu o candeeiro lá, a lamparina tava queimada. Eles era na época Roque Jones. Esse cara era fantástico, prefeito de Pratânia. Ele catalogou tábua por tábua, tirou com cuidado e montou essa casa que existe até hoje lá Era um museu fantástico. Depois veio no seu governo do estado de São Paulo, tem que ser um museu clean. Lá você via de tudo, primeira vestimenta dele, que ele tava lá aquela vestimenta, um terno cor-de-rosa, que ele tava se apresentando, a Nesita Barroso, tinha o primeiro celular, segundo celular, terceiro celular, primeiro rato, segundo rato. Você vai lá visitar hoje, tem um celular, um rádio, um terno, uma viola. Você não sente o sabor, a beleza de você ver tudo aquilo que construiu a história de Tonico Tinoco. Assim é com o nosso museu, você não tem mais, acabou tudo. Triste isso. Ô Nenê, já no finalzinho do radar, é impossível, acho que é impossível alguém que mora em Botucatu nunca ter visto Memórias Botucatu, mas se por acaso tem alguém passando agora, tá acompanhando aqui a Prever FM, onde eu encontro Memórias Botucatu, como que eu posso enviar uma foto pro Memórias Botucatu? Como é que a pessoa pode interagir com você? Tá muito simples, né? É só abrir a página do Facebook ou vai no Google, né? Memórias Botucatu, aí tem no Facebook que é fotos e tem no YouTube que é vídeos, né? E no próprio Facebook também. Agora o Facebook eu não sei por que tá fazendo isso, rapaz. Antigamente ele deixava a gente postar os vídeos no Facebook. Aí eles de repente diminuíram o tempo. Tudo bem. Colocamos com tempo menor. Agora nem com tempo menor estão deixando. Então você tem que pegar o link do YouTube,
colocar no Facebook, as pessoas acessam o link para assistir o vídeo. Mas foto tem lá. E tem por álbuns, rapaz. É duro que as pessoas. As pessoas são da minha geração, vamos dizer assim. Não é que nem molecada. Molecada fuça com a maior facilidade. Mas dentro do Facebook, a exemplo daquilo que a gente conversou da dona Mariana Moscoliato, lá também tem as pastas. Tem só da catedral, foto só da catedral, foto só do tiro de guerra, foto só como é em álbuns, entendeu? E o Facebook agora, se eu quiser, por exemplo, postar no foto recentemente o sargento, o tenente Cristiano lá do TG me procurou, né? Pra mandar algumas fotos pra eles. Então você vai lá no álbum do tiro de guerra, eu tenho acesso, eu sei, é fácil. Mas eu sei que as pessoas que estão acessando não tem essa... Não tem paciência, não né? Não tem nem paciência. O próprio Facebook também não explica direito como é que é. Antigamente lá eu clicava lá, por exemplo, álbuns no Facebook, aparecia todos os álbuns, a capa dos álbuns. Pegava melhores fotos de carnaval, por exemplo. Tem lá o carnaval. Então nesse álbum ele põe lá, olha, aqui tem mais de 3.000 fotos de carnaval. Hoje, se eu quiser postar nesse álbum, também não posso mais. Não pode, o Facebook tá muito chato. Tá muito chato. Mas é só fuçar Memórias Botucatu que vai achar. Ah, não tenha dúvida. Ô Nenê, obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço, rapaz, histórias. É gostoso, bater um papo, né? Falar da nossa cidade que eu amo tanto, rapaz. Como eu gosto dessa cidade. Em 1955, minha bisavó foi homenageada. Ela foi homenageada quando Botucatu completou 100 anos, centenário de Botucatu. Ela foi homenageada através do Pedutão. Que era o prefeito. Que era o prefeito. Em 1955, de 1855, fizeram uma reportagem bonita com ela, rapaz. E eu tenho uma longa história, né? Meu pai sempre foi barbeiro, uma história bacana aqui na cidade de Botucatu, e eu continuando dando essa história, agradecendo a dona Mariana Moscoliato, que botou eu nisso. Ela botou a mão no meu ombro e falou assim: olha, eu não queria que você deixasse de deixar de contar a história. Contar a história de Botucatu. De Botucatu. E eu, com isso daí, nunca mais eu deixei, rapaz, você acredita? Que legal, né, Legal. Que legal. Obrigado pelo trabalho que você faz pela nossa história. Eu agradeço você, o Joandre, né? Tive o prazer de ver, sou fã desse rapaz aqui, eu gosto da voz dele. Não conhecia pessoalmente, conhecia então, o pai dele. Não conhecia, o pai dele eu conhecia bastante, rapaz. Eu falei que o pai dele era o shopping nosso na Manda, a gente ia lá buscar bexiga, né? Balãozinho, aqueles apitos, que ele tinha um apito que era um passarinho que sempre apitava no rabo, assim, saía umas bolinhas, adorava aquilo lá. Muito obrigado. Nenê, valeu, um abraço. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.